É a palavra do Senhor Deus no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13 em diante. Como nós estamos, como o irmão falou, hoje nós iniciaremos a semana de oração. E nada mais convidativo para entrarmos nesse livro de Tiago, que vai ser o livro que vai ser os irmãos na semana de segunda a sexta. Este livro vai ser pregado na igreja pelos irmãos que vão orar. Então a palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre um ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Então, a palavra do Senhor diz aqui que quando você usar o óleo para ungir um irmão que esteja doente, enfermo, não é o óleo, não é o irmão, não é uma mão mágica, e sim o nome do Senhor. Então, em nome do Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, e que essa semana de oração, que nós iniciaremos hoje, do dia 30 ao dia 4, seja uma semana de agradecimento, porque as notícias são boas, os nossos irmãos enfermos estão se recuperando, e nada mais sabemos que os médicos são usados por Deus, nós oramos que usem as mãos desses médicos, mas nada mais importante do que a oração dos nossos irmãos que oraram particularmente pela minha filha, pelo irmão o pastor Ademário, que está se recuperando, um líder da nossa igreja. O irmão Alessandro já está basicamente recuperado, praticamente, glória a Deus. A irmã Roseli, esposa do nosso pastor Edson Miranda, em plena recuperação. Então, que essa semana, em nome de Jesus, seja uma semana de agradecimento. Agradecimento ao nosso Deus, que pode todas as coisas, um Deus maravilhoso, um Deus que pode. Ore a Deus, busque incessantemente, em espírito e em verdade, não uma oração vazia. Busque com o seu coração levado ao Altíssimo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Vamos também ouvir agora... Está desligado. Amém. Vamos ouvir a exposição da palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. Continuando no tema que o nosso irmão abordou sobre a importância da oração, gostaria de compartilhar o texto que está em Daniel, capítulo 10, onde nós vemos este homem de Deus, em toda a sua vida, um intercessor. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, quando ele deveria ter entre 14 e 15 anos, um jovenzinho. E agora, nesse capítulo 10, Daniel já deveria estar com seus 84 anos, mais ou menos. E diz o texto:
No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Então, está dizendo aqui que Daniel estava numa verdadeira batalha prolongada. E veio essa visão para Daniel. Diz no verso 2, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então vemos o choro de Daniel, o lamento de Daniel, a consagração de Daniel, porque ele estava observando, através da palavra de Deus, que o tempo estava para chegar, que seria a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico, conforme promessa que Deus tinha feito para Jeremias, capítulo 25, verso 11. Olha como a palavra de Deus se cumpre, prezado ouvinte. Diz o texto, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, falando da terra de Israel. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, Daniel tinha esse conhecimento através da palavra de Jeremias, nesse verso, e também no capítulo 29, Jeremias fala sobre isso, sobre os cativos da Babilônia. 29:10 diz, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para o lugar de onde vos transportei. Então Daniel, conhecedor desta palavra, ele começa a clamar porque praticamente esse tempo de 70 anos estava sendo completo. E porque agora estava faltando essa concretização. Então nós vemos aqui a importância que devemos ter tanto do conhecimento da palavra, como também essa atitude de Daniel de estar orando, buscando a presença do Senhor, conhecedor dos tempos. Os filhos de Isacar, eles eram mais sábios, diz a palavra em Crônicas, porque eles tinham discernimento do tempo. Então nós também estamos vivendo tempos difíceis, tempos que o Senhor Jesus está voltando, suas promessas, elas estão sendo cumpridas, nós cremos nas palavras proféticas que estão na palavra de Deus, que o Senhor voltaria para buscar a sua igreja, e é tempo de estarmos fazendo o mesmo que Daniel fez. Então Daniel chorou. Daniel também, diz o verso 3 desse capítulo 10, que ele jejuou, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele estava se consagrando. Hoje, infelizmente, poucos utilizam-se dessa grande arma que nós temos no campo espiritual,
que é a oração e o jejum. Então, Daniel sabia que aqueles judeus que estavam, alguns já tinham retornado para Jerusalém com Zorobabel, com Esdras, mas muitos judeus gostaram de ficar na Babilônia, estavam acostumados com a Babilônia. Hoje também, infelizmente, muitos cristãos não estão nem aí com a volta de Cristo, estão acostumados nessa Babilônia que é este mundo. Gostam das coisas desse mundo, não procuram as coisas espirituais, se acomodaram com as coisas desse mundo, com os prazeres deste mundo e não buscam a satisfação de ter uma vida celestial, uma vida espiritual. Além do mais, ali aqueles judeus tiveram uma oposição dos samaritanos. Os samaritanos, que era um povo misto, que habitava ali na cidade de Jerusalém e também na Judéia, eles vieram em oposição ao trabalho que estava sendo feito. Tanto é que o trabalho de reconstrução da cidade e do templo ficou paralisado durante 16 anos. Então tudo isso fez com que Daniel estivesse intercedendo. Outras maneiras, eles utilizaram uma estratégia de serem aliados aos judeus, uma proposta ecumênica, como nós vemos hoje, que vem contra a igreja do Senhor, pessoas que querem acomodar as coisas, e dessa maneira a igreja vai perdendo o seu poder espiritual. E Daniel, ele não se conformando com essa situação, diz o texto na palavra de Deus, no verso 4, e no dia 24 do primeiro mês, que era uma época onde Israel comemorava a Páscoa, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, as festas das primícias, um momento de consagração a Deus. Daniel estava à borda do grande rio Hidekel, que é o rio Tigre, um dos rios importantes lá na Babilônia. E ele teve, a partir desse verso 4, ele teve uma visão assustadora. Então, como Deus respondeu às suas orações. Apesar de ter vivido praticamente um tempo grande, praticamente 70 anos na Babilônia, nós vemos numa terra pagã, Daniel, ele manteve seu coração e a sua vida puros diante de Deus. Então, não é o mundo que pode nos afastar de Deus. Nós podemos ter uma vida consagrada a Deus, mesmo vivendo nos dias de hoje. E diz o texto: e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então apareceu uma resposta da parte de Deus, através desse ser, esse anjo celestial, nessa formosura, e diz o verso 7, e só eu, Daniel, ele teve esse discernimento espiritual. Ó, como é bom quando um cristão tem esse discernimento espiritual, mas para ter esse discernimento espiritual, ele precisa pagar um preço, que é conhecer a palavra, que é se humilhar na presença do Senhor, que é estar se consagrando ao Senhor. Vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram, uma experiência semelhante com o que Saulo de Tarso teve ali no caminho de Damasco. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se.
Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Presença de Deus foi tão forte na vida de Daniel que ele diz aqui esse texto que ele ficou sem força, praticamente desfigurado, desmaiado. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou. Glória a Deus, quando Deus manifesta em nós esse toque, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Agora, nós vemos então a preocupação inicial de Daniel. Vemos essa visão assustadora que ele teve. Agora nós vemos a importância de estarmos orando, jejuando na presença do Senhor, porque agora o texto vai nos narrar uma guerra invisível, que diz no verso 11: E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então nós vemos a importância. Deus conhecia aquele homem muito desejado, uma pessoa que, apesar de ter vivido tantos anos em terra estranha, era um homem de oração. A Bíblia fala que 3 vezes ao dia Daniel orava, abria suas janelas voltadas para Jerusalém e ali buscava a face do Senhor. Daniel era conhecido no céu, na terra e no inferno. E nós também precisamos sermos conhecidos no céu, conhecidos na terra como pessoas de Deus e conhecidos também no inferno, porque em Atos capítulo 19, quando os filhos de Seva quiseram imitar os apóstolos fazendo a expulsão de demônios, os demônios se voltaram para esses 7 filhos de Sevas e disseram: conheço a Jesus, conheço a Paulo e os apóstolos, mas vós, quem sois? Não conheciam esses homens. Esses homens não tinham autoridade nenhuma contra os demônios. E eles partiram para cima dos 7 filhos de Seva, os agredindo. Então nós precisamos sim sermos conhecidos como verdadeiros guerreiros da parte do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos uma guerra invisível no mundo espiritual. Então, no verso 12, diz a palavra: então me disse esse ser espiritual, o anjo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, prezado irmão, desde o primeiro dia que você começa com um propósito de oração, Deus já está ouvindo a sua oração, é o que diz a palavra de Deus, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Como é importante estarmos conhecendo a palavra do Senhor, mas também a importância de este conhecimento estar paralelamente voltado com a oração. Muitos buscam o conhecimento, mas não buscam da mesma maneira uma vida de oração. E aqui nós nos lembramos do grande exemplo do saudoso pastor Natanael, um profundo conhecedor bíblico de muito conteúdo, mas ao mesmo tempo, nós que tivemos
a felicidade de compartilhar da sua intimidade, sabemos que era um homem inteiramente voltado para a oração. Assim como Daniel, um profundo conhecedor, um homem que revelou grandes mistérios, um homem que revelou os sonhos. Este homem era um homem humilde, porque se quebrantava na presença do Senhor. E aqui ele recebe um consolo. Quando nós oramos, recebemos um consolo da parte de Deus. Aqui nós vemos uma resposta imediata, desde o primeiro dia. Nós também vemos uma resposta imediata através deste anjo que apareceu para Daniel. E nós vamos agora ver uma resposta que podemos dizer de resistência à concretização desta oração de Daniel, que está no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs, houve uma batalha espiritual, no mundo espiritual, defronte de mim. E aqui diz, 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, a oposição foi tão grande para a resposta que Deus teve que mandar o arcanjo Miguel, que no mundo espiritual é uma espécie de um guerreiro, como a Bíblia nos fala. Agora, pois, vim para fazer-te entender. Deus não deixa ninguém desorientado. O servo do Senhor, ele sempre recebe a orientação. Então aqui Deus está dizendo para Daniel, olha, você precisa entender o que há de acontecer ao teu povo, isso é, a Israel, nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Deus estava como que dando uma percepção, abrindo as cortinas para que Daniel pudesse entender a vontade de Deus com relação a este retorno do povo de Israel para Jerusalém e para a Judéia. E diz mais o texto, e falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. O toque de abrir a boca. Humilhamos diante de Deus. Deus toca na nossa boca. Como é bom quando ouvimos palavras, pessoas que leram a Bíblia, entenderam a mensagem da Bíblia, são pessoas estudiosas da Bíblia, mas ao mesmo tempo são pessoas que buscam a presença do Senhor através da oração, através do jejum, e nós vemos aqui que Deus tocou nos lábios, abri a boca e falei. Como, pois, diz o verso 17, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque tanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E como uma semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Prezado ouvinte e irmão, a oração não é um exercício monótono como muitos pensam. A oração mostra como ela é uma de nossas armas espirituais mais poderosas e importantes, que infelizmente poucos praticam. A falta de oração é o motivo pelo qual muitas igrejas, muitos cristãos como indivíduos encontram-se tão fracos e derrotados. Depois a pessoa não fica culpando isso, culpando aquilo. É porque não ora, não busca a presença do Senhor. E aqui no verso 19, nós vemos a aplicação da palavra.
e disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, por que me confortaste? E disse: Sabe por que eu vim a ti? É a pergunta que o anjo faz. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Isso quer dizer o quê? Que a batalha é sem trégua. Enquanto estivermos neste mundo, nós estaremos sempre numa peleja. Temos que estar consciente que o nosso descanso não é neste mundo. O nosso descanso é nas mansões celestiais. E a nossa luta é ferrenha. Mas graças a Deus que existe um ajudador, que é o Senhor Jesus Cristo, que são os anjos, que são mensageiros de Deus, para confortar-nos, para acampar ao nosso derredor daqueles que o servem. E para finalizar, o texto diz: Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Prezado ouvinte, que frequenta uma igreja, quem são os inimigos da obra de Deus? Pense comigo. Será que é o povo que está desanimado? Será que é o pastor? Será que são os líderes? Será que são o povo que está acomodado, sem nenhum critério, sem nenhuma vontade de buscar a Deus? Será que são os samaritanos que muitas vezes aparecem para tentar destruir a obra do Senhor? Ou eles vêm para querer se unir a nós, oferecendo a sua ajuda, mas é uma ajuda que não edifica, pelo contrário, só prejudica? Mas um dos grandes inimigos, como nós vemos nesse texto, são no mundo espiritual. São as forças malignas. Por isso Paulo, ele nos fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus para combatermos as obras do mal. Quais são as nossas armas espirituais? Armas apropriadas. São a seriedade na palavra, mas também é o choro, o jejum, para que possamos nos consagrar nesta grande batalha e termos a vitória de Deus para a nossa igreja. A igreja é forte quando está de joelhos. Que Deus te abençoe e que possamos continuar buscando a face do Senhor e estudando a sua palavra. Amém.